Tailândia. O magnífico Triângulo do Ouro, o fantástico reino do Sião, sobrevive nas antigas capitais de Ayutthaya e Sukhothai e nos plácidos montes que as abraçam. Com os seus canais e templos, Bangkok é um emocionante ponto de partida para uma viagem que alcança as aldeias tribais do Triângulo de Ouro. Chiang Mai é a cidade de referência para explorar as montanhas e povoados do norte, com templos magníficos como os pagodes do Parque Nacional do Intanum. É difícil escapar à magia de Bangkok, uma das cidades mais dinâmicas do mundo. De entrada, o viajante fica fascinado pela beleza dos seus palácios e mosteiros, pela simpatia da sua população, pela riqueza do seu artesanato, pelo colorido dos seus mercados, pela delicadeza das suas danças e pelas delícias da sua gastronomia. Tudo isso temperado por um tráfego caótico, um comboio elevado e metros sempre apinhados, barcos e balsas agitados, táxis ruidosos, e claro, os tuk-tuks, os populares rickshaws motorizados que serpenteiam pelas ruas do meio da Ásia. A Tailândia, porém, não é só Bangkok, e quem procurar neste país algo mais do que as paradisíacas praias encontrará nas antigas capitais o nirvana da arte tailandesa. A saída da capital também significa recriar a paisagem dos extensos arrozais da planície central do país, dos quais depende boa parte do sustento, felicidade e riqueza dos seus habitantes. O coração da Tailândia bate nestas férteis planícies, nas quais ao longo da história se estabeleceram os seus grandes núcleos da civilização. Para se deslocar pelo interior do antigo reino do Sião, o veículo mais apropriado é o autocarro. Embora Ayutthaya, o primeiro destino desta viagem ao passado tailandês, se encontre tão perto de Bangkok, 85 quilômetros, que é mais rápido entrar numa das carrinhas que se encontram perto da estação Victory Monument. Ayutthaya, tal como Lopburi e Sukhothai, é uma cidade velha, que espelha o desenho arquitetônico da antiga capital, conjugado com uma cidade nova dotada de múltiplos serviços. A encruzilhada da Ásia. Bangkok, Wacharum é um vestígio dos anos em que o distrito do Thonburi foi a capital do país, 1767 a 1782. Fundada em 1350 por Ramatibodi I, que chegou a Ayutthaya fugindo de um surto de varíola em Lopburi, a nova capital alcançou o apogeu entre os séculos XV e XVII, período em que se converteu num dos centros comerciais mais atraentes da Ásia. Mercadores, mercenários, monges, missionários e aventureiros vindos de países longínquos reuniam-se nesta cidade que rapidamente superou a fasquia de 1 milhão de habitantes. Khmeres e birmaneses cobiçaram-na repetidamente até que finalmente estes últimos conquistaram-na e saquearam-na em 1767. A animosidade com que os vencedores arrasaram a cidade ainda é palpável nas ruínas, sobre cujos pedestais se erguem centenas de Budas decapitados. Ayutthaya, que foi residência de 33 reis, nunca mais voltou a ser habitada, mas algumas das suas torres de santuário, permanecem de pé como testemunha do passado. As ruínas dos palácios e Wat, recintos que reuniam templos, mosteiros e monumentos funerários, revelam a criatividade dos arquitetos. Também aqui, pintores e escultores expressaram em frescos e esculturas a sua religiosidade. Wat Phrakeo, o templo que alberga o grande Buda Esmeralda, faz parte do recinto do Palácio Real. Localiza-se no centro histórico de Bangkok. Embora ruidoso, como os lisboetas começam a descobrir também, o tuk-tuk é o meio de transporte mais cômodo e pitoresco para vencer os 95 quilômetros que distam de Lopburi. Aninhada entre as duas grandes capitais, Ayutthaya e Sukhothai, Lopburi guarda algumas das torres de santuário mais belas da Tailândia. Essas prangs são santuários hindus aos quais posteriormente se adicionaram Budas. Conforme se avança até o norte da Tailândia, a planície central dá passagem a suaves colinas como as que rodeiam Sukhothai, a primeira capital do Sião desde meados do século XIII até finais do século XIV. Naquele reino de Sukhothai, viveu-se a idade de ouro da arte tailandesa. Os seus hábeis artesãos sintetizaram os diferentes estilos do Sri Lanka, Birmania e Camboja, criando uma expressão artística genuína de extraordinária delicadeza. Ayutthaya, com os seus 15 quilômetros quadrados, a antiga capital reúne palácios, canais e templos como Wat Matat. Os tailandeses eram uma tribo proveniente da província chinesa de Yunnan que se instalou em território Khmer. Mais tarde, a rebelião de algumas comunidades levou-as a avançar para sul em busca de um território onde pudessem estabelecer o seu próprio reino. Encontraram-no em Sukhothai. Abandonada no século XV, a cidade encontra-se 313 quilômetros a norte de Lopburi. O centro histórico tem menos de 4 quilômetros quadrados e é, tal como o de Ayutthaya,
Patrimônio mundial. Muitos pagodes dos seus 40 Wat continuam de pé ou foram restaurados na altura em que o rei Vajirabhudra, 1910 a 1925, decidiu resgatá-la da selva que invadira. Sukhothai significa amanhecer da alegria, mas, atualmente, a capital do que fora um reino muito maior do que a Tailândia dorme o sono da história, enquanto a nova Sukhothai é uma insignificante cidade de província com o mesmo nome. É preciso avançar mais 250 quilômetros para norte até voltar a encontrar em Chiang Mai, a principal cidade do noroeste, o reboliço e o colorido dos mercados de artesanato tailandeses. Sukhothai, o Buda dourado e gigante do Wat Sichum, na antiga capital tailandesa. O Wat Matat, o principal templo deste recinto classificado como patrimônio mundial. A variedade do norte. Chiang Mai, famosa entre 1960 e meados dos anos 1980 pelas suas casas de fumadores de ópio, hoje fechadas, reinventou-se. A cidade converteu-se na mais cosmopolita urbe depois de Bangkok. Enquanto o centro do budismo Theravada nos séculos 13 e 14, Chiang Mai preservou dezenas de Wat dessa época. Talvez o melhor momento para os visitar seja durante a festividade da lua cheia que tem lugar em novembro. Durante as festas, é possível livrar-se do mal lançando lanternas de papel no céu nocturno, Tai e Pen, ou igualmente nas águas do rio Ping em flores de lótus, Loi Krathong. A rota pelas capitais do antigo reino do Sião, a norte de Bangkok, revela a delicadeza da arte tailandesa. O imã que mantém um fluxo constante de visitantes na região não se deve tanto aos seus templos ou à singular arquitetura de madeira de estilo Lana, um reino contemporâneo de Sukhothai, mas sim à sua localização e à diversidade de etnias que povoam as montanhas mais próximas. Chiang Mai e Chiang Rai encontram-se às portas do chamado Triângulo de Ouro, a região que reúne a Tailândia, Myanmar, antiga Birmânia, e Laos. Durante os séculos 19 e 20, esta foi uma das maiores áreas de cultivo e comércio de ópio, ganhando um lugar no imaginário global e na cultura cinematográfica. Pagode Hong Kong, o templo branco de Chiang Rai combina a tradição com o vanguardismo. É uma atração muito popular. O Triângulo de Ouro foi, durante décadas, a zona ligada à aventura e à selva, a contrabandistas e apátridas, mas há mais de 2 décadas que as suas montanhas são também um apreciado destino turístico. Aqui, encontram-se comunidades de tradições ricas, tradições notáveis e outras, felizmente, em decadência, como as tristemente célebres mulheres girafa, as quais se esticavam o pescoço com aros de latão desde crianças. Esta é também uma zona ideal para caminhadas. No Parque Nacional do Ointanon, ergue-se o pico mais alto do país. Com frequência, o viajante descobre pagodes no alto das colinas atapetadas de arrozais ou debruçando sobre os rios sulcados de barcaças. É um refúgio de natureza e tradição. Chiang Rai, o arroz é o principal alimento e produto de exportação tailandês. No norte, são usadas vacas parará. A Rota do Norte. Bangkok é uma cidade de contrastes, dos templos e do Palácio Real até os canais do bairro de Thonburi. Ayutthaya é fundada em 1350. Foi um dos centros de poder do antigo reino do Sião. As ruínas encontram-se atualmente no centro da cidade. Sukhothai, posto fronteiriço Khmer, conserva 40 recintos com templos, esculturas e muros de defesa. A cidade nova tem todo tipo de serviços. Chiang Mai, porta de entrada para a região montanhosa do norte. Destaca-se ali perto o Parque Nacional do Ointanon. Chiang Rai, daqui organizam-se visitas às aldeias das tribos artesãs. Caderno de viagem à festa da lua cheia. Centenas de lanternas de papel iluminam o céu nocturno durante o festival Tai e Pen, que tem lugar em novembro. A ter em conta: documentação, passaporte, idioma, tailandês, moeda, baht tailandês, horário, 6 horas a mais. Como chegar? Os voos para Bangkok fazem escala em várias cidades europeias. O voo de ida dura 16 a 17 horas. Existem autocarros, comboios e táxis para o centro da cidade, que dista 30 quilômetros. Bangkok e a cidade de Chiang Mai têm ligações aéreas. Como movimentar-se? Aconselha-se a contratação de um guia. Os autocarros funcionam bem. Os tuk-tuks são habituais em todo o país. Em Ayutthaya, Chiang Mai e Chiang Rai, alugam-se bicicletas e motos. Onde alojar-se? Bangkok tem oferta mais ampla e luxuosa. A cidade nova de Sukhothai, Chiang Mai, dispõe de hotéis tradicionais de qualidade. Chiang Mai, o pagode de cristal de Wat Taton ergue-se sobre a colina, perto da fronteira com Myanmar, na zona conhecida como o Triângulo de Ouro. Templo budista de Doi Sotep. Se o nevoeiro e as nuvens permitirem, a subida ao cume da montanha de Doi Sotep e ao santuário com o mesmo nome, 1.601 metros,
presenteia os visitantes com uma das melhores perspectivas sobre a cidade de Chiang Mai. A localização privilegiada do templo não é casual. Segundo a lenda, este foi o local em que um elefante branco que carregava as relíquias de Buda, depois de dar algumas voltas a marcar o mesmo ponto, se deteve e faleceu. O paquidermo indicou desta forma ao rei Lanakeonaon o local exato onde deveria construir o templo em cujo sede descansaria a relíquia budista. Wat Pratat II Suthep foi fundado em 1383 e, desde então, é um dos templos mais venerados do país.